Este é mais um episódio especial de Por Dentro da Internet.br. E hoje nós vamos falar sobre as pesquisas da internet, sobre a internet no Brasil. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Alexandre Barbosa. Obrigado, Alexandre, pela participação aqui. O Alexandre, ele é o gerente, é o diretor? Gerente do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC.br, que é vou chamar um departamento do NIC-BR, né? O NIC-BR, que é esse operador das boas práticas e do registro BR da internet no Brasil. Então, o Alexandre, eu acabei de saber, Alexandre, eu te conhecia, eu achei que você era um estatístico, ou um cara das pesquisas da área de humanidades. Eu descobri que o Alexandre fez PUC, Engenharia. Minas Gerais. Depois mestrado na UFMG. Exatamente. Em computação. Ciência da computação. E depois estudou na Inglaterra. Mas depois eu mudei para a área mais de humanas. Eu fui fazer um segundo mestrado. Você foi fazer. E também fiz um doutorado em administração na GV. E aí migrei um pouco para a área de humanas. E de pesquisas, né? Sim, antes da gente entrar nos dados sobre a internet do Brasil, muitas pessoas, Alexandre, começaram a usar o CETIC, né? Você sabe disso. Sim. E a compreensão sobre a internet, o uso das redes digitais no Brasil ficou melhor, ficou mais profundo, exatamente por causa mais visível por causa do CETIC. Exato. Né? E como que surgiu essa ideia de montar aqui no NIC vamos falar assim, um centro para conhecer melhor a rede, os usos da rede, as práticas? Bom, essa história é muito interessante porque o órgão produtor de estatísticas públicas e oficiais do Brasil é o IBGE, que produz dados de altíssima qualidade sobre a população, enfim, empresas de diferentes universos da sociedade brasileira, justamente para a gente compreender o que está acontecendo. Claro. Sem dados, Sérgio, eu costumo dizer o seguinte, que os problemas ficam invisíveis. Se você não tem dados, né? E sobretudo essas temáticas mais, os fenômenos sociais e econômicos mais emergentes, se você não tem dado, não consegue descobrir o que está acontecendo. E em 2004, quando surgiu o Plano Nacional de Banda Larga, o Ministério do Planejamento precisava de estatísticas para entender como que a internet estava chegando nos domicílios brasileiros. Né? E essas estatísticas não existiam, nós não tínhamos pesquisas especializadas nesse campo. Dependia de consultoria, eu acho que a internet chega a 30%, chega a 40%, dependendo, era muito... Naquela época bem menos. Bem menos. Mas o fato é que a pesquisa domiciliar mais importante no Brasil é a PNAD, do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que é, eu diria, a pesquisa mais complexa e maior que nós temos, tirando o censo. O censo, de fato, claro, é uma contagem populacional. E, então, naquela época, o Ministério, em tratativas com o IBGE, não temos esses dados, como é que nós vamos fazer, a questão da internet e tecnologias digitais não é uma expertise do IBGE. O CGI, então, juntamente com o NIC, se comprometeu em ajudar o IBGE a, naquele ano de 2004, fazer a primeira coleta de dados sobre a penetração da internet nos domicílios. E quando a gente fala isso, tem algo que é muito importante, que é o nível de desagregação dos dados. Sim. Quando você fala, olha, 10% estão conectados, mas quem são esses 10%? Isso pode representar 80% da classe alta e 1% da classe C, D e E. Né? Então isso é muito importante, capital, interior, regional, o Nordeste, Norte sempre sofreram mais do ponto de vista da exclusão digital. Então nós produzimos a primeira série em 2004 e em 2005, com o início da operação do NIC-BR, nós criamos o CETIC justamente para dar continuidade à produção de estatísticas públicas sobre a internet e sobre as tecnologias. Esse foi o início.
E um ponto que eu gosto sempre de lembrar, Sérgio, que em 2004, o Brasil, aqui em São Paulo, nós tivemos o lançamento do que é chamado de Partnership on Measuring ICT for Development, que é uma aliança de organizações internacionais cujo objetivo é exatamente criar padrões metodológicos para a coleta de dados, para que você tenha comparabilidade entre países, sim, certo? Sim. E foi lançado em São Paulo, numa só. conferência da UNCTAD, em 2004, de forma que já em 2004 nós tivemos o privilégio, eu diria, de adotar um padrão internacional para produzir estatísticas sobre tecnologia, sobre a internet. E desde então, não só o CETIC, mas quando o IBGE coloca 1 ou 2 indicadores sobre TICs, ele também segue a mesma metodologia. Então são dados comparáveis internacionalmente. Interessante. Então, na verdade, e quando que surge a primeira pesquisa que o CETIC encomenda ou ele executa? Em 2005. Em 2005. Né? Exatamente, o verbo é exatamente executa, porque a demanda vem do CGI-BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que, como você bem conhece, Sim. é uma estrutura multissetorial, né? Onde você tem vozes, diferentes vozes da sociedade, Claro. Governo, sociedade civil, setor privado, academia e o terceiro setor, que definem essas diretrizes. Então, a definição, a demanda dessas pesquisas, ela sempre começa por uma demanda de algum dos setores do CGI. Então, em 2005, nós começamos com a TIC Domicílios, né, que ficou, já tem 18 anos, então 18 anos. Série histórica. Série histórica incrível. Incrível. 18 anos de pesquisa sobre como as pessoas usam a internet no Brasil. E quem usa. E quem usa, como usa, enfim. E também, naquele ano, fizemos a TIC Empresas. Então, essas são as duas mais antigas para entender a adoção. O que a TIC Empresas coleta, principalmente? Bom, a TIC Empresas, ao longo desses 18 anos, ela sofreu várias alterações, porque o fenômeno vai mudando. Claro. Porque imagina que as empresas, já há uns, talvez, 7, 8 anos, 100% das empresas já estão conectadas, tem banda larga. Pode ser até uma padaria, ela tem internet, né? Ou uma indústria, enfim. Então, você começou, nesses 18 anos, surgiram as redes sociais, surgiram novas tecnologias, como robótica, por exemplo, então no setor de manufatura, né, ou IoT. Né? Sim. E, mais recentemente, nós incluímos inteligência artificial, para entender que tipo de uso que está sendo feito pelas empresas com inteligência artificial, que pode ser um chatbox, por exemplo. Mas isso, né? A pesquisa você faz uma amostragem como a domicílios, sim, em escala nacional. Todas as pesquisas do CETIC, que hoje, veja que começamos com 2 em 2005 e hoje nós chegamos a ter 10 pesquisas, mas teve uma que é a Telecentros, que em função da... Lembra das lan houses? Né? Que era a forma do cidadão estar incluído, os telecentros. E teve um período que este tema era muito relevante nas políticas de inclusão digital. Então teve muito fomento de telecentros. Essa pesquisa, ela teve só 2 edições, depois ela saiu. Então hoje nós temos 9 pesquisas. E todas elas, Sérgio, são pesquisas amostrais representativas dos seus respectivos universos. Né? E dessas 9, 4 são anuais. A gente tem todo ano. Quais são as 4 anuais? A TIC Domicílios, sim. A TIC Kids Online, TIC Educação e Saúde. As demais, inclusive há empresas que era anual, mas depois, quando o fenômeno começou, se 100% está conectado, você não precisa mais medir, porque você já sabe que... E hoje as empresas já nascem conectadas. Né? Então, ela acontece a cada 2 anos. E a TIC Cultura, por exemplo, a cada 2 anos. TIC Governo Eletrônico, 2 anos, e assim por diante. Então, essas pesquisas, elas são desenhadas a partir do universo que tem que ser conhecido, por isso o censo é muito importante. O censo, ele define o que a gente chama do framing, né? É a partir do universo que você conhece que você tira uma amostra. Você fala do censo do IBGE. O censo do IBGE. Ele é básico para fazer essas pesquisas. Todas as nossas pesquisas domiciliares têm que usar o censo. Ou, por exemplo, no caso das escolas,
de ensino fundamental e médio. O censo escolar do INEP, do MEC, Sim. é a nossa base, porque eu não posso criar uma amostra de um universo que eu não conheço. Então, por exemplo, as empresas claro. informais que não têm cadastro, elas infelizmente estão fora da pesquisa TIC Empresas. Então, a TIC Empresas, ela é retirada uma amostra dos cadastros oficiais. Ou seja, das empresas formalizadas. Uhum. Se a gente quiser ter dados de empresas informais, é outra pesquisa e é outra metodologia. Justamente Perfeito. porque você não conhece o universo. Uhum. Medir população de rua, por exemplo, é complexo. Sim. Porque você não tem domicílio fixo, né? Então, esse tipo de consideração você sempre tem que fazer. As pesquisas, elas estão tratando, são representativas, é muito importante dizer Sim. isso. Quando eu falo que tantos por cento das empresas do setor de hotelaria Sim. usam tais e tais tecnologias, ou que a indústria de manufatura está adotando o IoT, Internet das Coisas, Sim. significa que aquelas empresas são formais e o dado que eu estou dando é representativo desse universo. Então, com uma margem de erro pequena, eu posso dizer que todas as empresas deste setor estão fazendo tal e tal coisa. Ou pessoas, ou escolas, hospitais e assim por diante. E tem uma variação, provavelmente, o Brasil tem uma variação grande por região e vocês captam isso. Exato. E você tocou num ponto fundamental, porque as desigualdades que marcam a nossa sociedade, a gente só consegue ver, enxergar com os dados. Claro. Porque se você não tem dado desagregado, você não consegue entender o que está acontecendo. A questão de gênero, por exemplo. O acesso é igual para homens e mulheres? Sim, a conectividade é praticamente equânime. No entanto, quando você começa a investigar o que os homens fazem, ou as crianças fazem com a internet, ou com as tecnologias, você começa a perceber diferenças. Um exemplo interessante é que o uso da internet varia de homens para mulheres, né? A questão dos jogos é mais do universo masculino, enquanto informações sobre saúde, por exemplo, é mais do universo feminino. Talvez, aí eu não sei responder por quê, mas talvez porque a mulher se preocupa mais com a questão da saúde da família, etc. Sim. Mas, sem esses dados, você acha que é tudo igual, né? Claro. Ou se eu falo, olha, 85% dos domicílios têm acesso à internet. Mas que acesso é esse? Né? Na classe A é 100%, na classe aliás, B e E é muito mais baixo. Uma das pesquisas, não, as recentes pesquisas do domicílios, né, mostram que as pessoas mais com renda menor, mais pauperizadas, elas acessam usando o celular principalmente ou exclusivamente, exatamente. Enquanto nas camadas abastadas você tem um uso de múltiplos computador dispositivos. Exatamente. E aí você começa a falar, pô, mas será que a inclusão digital ela é simétrica? Não é, né? Não é. Completamente assimétrica. Exatamente. Então, assim, quando você tem uma estatística e que ela é desagregada por diferentes variáveis sociodemográficas, por exemplo, renda familiar, sexo, idade, né? Será que o jovem acessa na mesma proporção que um idoso? Não. Então, os idosos, então você pega a população jovem, 100% usa a internet. Você pode considerar universal, inclusive na baixa renda. Só que, na baixa renda, o dispositivo de acesso é o celular, exclusivo. Isso. Enquanto uma criança de classe alta, ele tem o desktop, eventualmente, um notebook, um tablet e o celular. E mais um, o dispositivo de game, que é acesso à internet. Porque as televisões... A nossa última pesquisa mostra assim, um avanço incrível das televisões Smart TV conectadas à internet. Que você acessa a internet, sobretudo para games. Mas o fato é que esse tipo de desigualdade social gera também uma desigualdade digital no que diz respeito às competências. O que você consegue fazer num celular é muito diferente do que você consegue fazer num notebook, por exemplo. Né? Se você tem uma criança que tem uma habilidade ou uma tendência para programar
e fazer coisas interessantes, o celular é muito mais limitado. Então isso vai gerar implicações. É bom você falar isso, Alexandre, porque durante a pandemia o pessoal falava assim, não, nós estamos resolvendo, no começo, né? Tudo com os aplicativos de celular. Eu falava, mas como isso é possível, né? Principalmente no ensino fundamental, eu vi que o pessoal tentou se virar, como a gente fala, o civilismo, né? O cara tenta resolver o problema, mas não resolveu, né? A maior parte das vezes você teve muita dificuldade. Muita dificuldade, Sérgio. E uma pesquisa que nós temos que revela isso que você está falando é a TIC Educação, que mostrou durante a pandemia um ponto relevante. Durante a pandemia, imagina que a coleta de dados que nós fazemos, em algumas pesquisas é presencial, como a TIC Domicílios, a TIC Educação. Você tem que ir na escola, entrevistar a professora. Qual é a amostra no Brasil, antes da pandemia, que costumava ter? De qual pesquisa? A da TIC Domicílios. TIC Domicílios são aproximadamente... A gente tem, o desenho da amostra é de 30 mil domicílios, 33 mil. Nossa, você, bastante. Então, é porque você chega no detalhe mesmo. Porque, veja bem, se você tem uma amostra muito pequena, você não consegue desagregar. Não desagrega. Porque quando você desagrega um dado, por exemplo, por região geográfica, norte, nordeste, para você entender as diferenças, se você vai dividindo, abrindo em subamostras, o erro vai aumentando. Claro. Então você não pode ter uma amostra muito pequena. Essa amostra ela é desenhada para ter um nível de qualidade muito boa. Então a gente consegue desagregar por diferentes variáveis. Mas essa questão do ensino que você está mencionando, a TIC Educação revela com muita clareza a dificuldade de crianças no ensino fundamental, sobretudo, que só tem acesso no celular. Então, porque a velocidade não é suficiente para você ver um streaming, não é. Você assistir uma aula, ou, por exemplo, o celular é do pai da criança e tem um limite, um pacote de dados que depois de 10 dias acabou, você chegou, não tem mais dados. Então, que conectividade é essa? Né? É verdade. E não tem, e é o que você já falou, né? Você tem uma limitação do tamanho da tela, do que você vai fazer. Você não consegue fazer duas coisas nessa tela. É muito pequena. Ela resolve determinados problemas do deslocamento. Tanto é que as camadas A e B usam múltiplos como dispositivos. E o celular é um deles e faz parte de todos nós. Agora, jogar tudo no celular é um equívoco, né? É interessante porque na hora que você vai numa pesquisa dessa, você começa a ver, porque ela esclarece isso. E isso não, muitas vezes é desconsiderado. Tem esses discursos, Alexandre, olha, chegamos a 70%, mas alto lá, né? Exatamente. Vamos olhar. No detalhe. Por exemplo, a questão do acesso pelo celular, na TIC Domicílios tem um dado que é se o acesso é feito pela rede 4G, 5G, sim. Tá? Ou seja, o pacote pago pela operadora, para a operadora, ou Wi-Fi, que pode ser um Wi-Fi gratuito. Sim. E a pesquisa mostra claramente que muitas pessoas precisam do Wi-Fi público, não pago, para ter acesso. Né? Então, e na pesquisa de governo, vocês constatam se tem muitas redes liberadas de Wi-Fi nós gratuito? Temos, a TIC Governo Eletrônico, ela investiga os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. E no caso das prefeituras, que também é um sucesso, o nível de resposta, né, dos 5.000 e quase 700 domicílios, a gente tem uma taxa... municípios. A gente tem uma taxa de resposta muito grande. No nível municipal, é um censo que a gente faz. A gente vai em todos os municípios. Só que em muitas prefeituras, a gente ainda tem uma taxa de não resposta. Mas nesse nível municipal, do governo local, a gente investiga que tipo de facilidades que oferece. Inclusive, temos um ensaio, digamos assim, né, um grupo de indicadores para entender se o município está usando as tecnologias digitais para implantar o conceito de cidade inteligente. Por exemplo, se você tem um semáforo conectado,
se no ponto de ônibus você consegue saber se o ônibus está chegando ou se não está chegando, o cartão de ônibus integrado, enfim. Então a gente já tem alguns tipos de indicadores que nos sinalizam, né, se esse município está adotando as tecnologias e está oferecendo serviços para o cidadão, né? Inclusive a questão do Wi-Fi. Olha só, interessante isso, porque então é uma base para os pesquisadores que querem compreender melhor como que está sendo o avanço do digital na administração pública. Essa pesquisa aí é indispensável. Sem dúvida. Eu diria que... Bom, hoje os temas que nós monitoramos, como educação, saúde, cultura, domicílios, empresas e etc., provedores, são temas fundamentais para as políticas públicas, né? E interessante, Sérgio, você tocou num ponto que eu não queria deixar de falar. Eu acho que o sucesso do NIC-BR como produtor de dados por meio do CETIC é exatamente envolver diferentes atores. Você já participou em grupos nossos. Claro. Toda a pesquisa do CETIC ela é apoiada por um grupo de especialistas multissetorial, ou seja, tem o governo, a academia, que falar nisso, a maior proporção de especialistas vem da academia, dos principais centros de pesquisas do Brasil, e inclusive em alguns casos do exterior também. Sociedade civil, setor privado menos, né, porque a gente não quer ter nenhum comprometimento ou compromisso com grandes plataformas, então eles participam, mas menos. Preponderantemente é governo, academia, sociedade civil. Esse grupo, ele dá legitimidade ao trabalho do CETIC, porque ele não só define e valida a metodologia, como coletar, o que novos indicadores vamos criar, que indicadores vamos tirar. Então, este grupo é que decide. Não é o CETIC ou o NIC que decide. Na verdade, cada pesquisa tem um grupo específico. Grupo específico que orienta e... Exato, e é um grupo que entende do assunto. Claro. Tem um grupo de pessoas que entendem de saúde, um de educação, cultura e assim por diante. De forma que isso dá legitimidade. Então, isso é um ponto importante. E outro ponto importante é que, ao longo desses 18 anos, a gente começou a criar espaços, workshops de capacitação para gestores públicos usarem estatísticas. Que não é trivial. Interessante, né? Não é trivial. Não é trivial você usar um dado... Ou um metadado, vocês abrem os metadados? Sim, claro. Como que é Hoje isso nós feito? tem duas situações. Em grandes amostras, que são domiciliares, os microdados das pesquisas e o dicionário de dados, tudo associado à coleta de dados, o questionário, indicadores, definições e conceitos, estão abertos para você fazer o download no site do CETIC. De todas as pesquisas? Não. Domiciliares. Das domiciliares. Que é a TIC Domicílios e a TIC Kids Online. As demais demandam um acordo de uso confidencial do dado. E o dado ele é anonimizado. Então você pega empresas, por exemplo. Eu tenho lá o grupo de empresas. São 11 setores da economia que são monitorados. Se você pegar um setor da economia que só tem um grande player de mineração ou de óleo e gás, você pode até identificar, mas a gente desanonimiza esse dado para você não identificar quem é aquela empresa respondente. Né? Se você está falando em setores mais populosos, por exemplo, de hotéis, padarias, e algum tipo de indústria, comércio, é mais difícil você identificar. Mas em nenhum caso, em nenhuma hipótese... Mas deixa eu entender uma coisa. Vocês definiram 11 segmentos econômicos e enquadraram as empresas nesses segmentos? Sim. Não foi o CETIC que determinou esses 11 segmentos. Isso vem da definição internacional da Eurostat e do Partnership, incluindo aí UNCTAD, ITU, Eurostat, etc., Divisão de Estatística das Nações Unidas, que definiram esses 11 setores, por uma certa razão. Claro. Então ali não está, por exemplo, o setor bancário e financeiro não está incluído ali. Setor agropecuário não está incluído ali. Para monitorar esses setores, teria que ter uma pesquisa diferente. Então, esses 11 setores, ele inclui
basicamente indústria, comércio, serviços, né? E aí você divide por hotelaria, setor de informação e comunicação, manufatura, indústria de transformação e assim por diante. Então, entendi. Mas nesses segmentos ela é bastante importante. Mas se Agora, só te perguntar uma coisa. Você estava falando de permitir um acesso a microdados e aos detalhes. Na pesquisa sobre saúde, vocês também fazem isso? Também fazemos. Então, um acadêmico, um pesquisador que queira investigar um determinado fenômeno, digamos, uso de IA nos grandes hospitais. Certo. Né? Porque você consegue quebrar para hospitais de grande porte, atendimento básico, UBS. Você pode ter acesso a esses dados com base num acordo de confidencialidade e o uso responsável desse dado. Né? Então você pode ter acesso a esses dados. Agora, algo que eu queria te dizer é o seguinte: ao longo desses 18 anos, o NIC foi criando espaços de capacitação para gestores públicos e mesmo pesquisadores. Então nós temos hoje uma comunidade de dados. Olha só. Né, que usa os dados do CETIC. E as políticas públicas, porque no passado eu diria que os acadêmicos, os pesquisadores, você vai encontrar inúmeras teses de doutorado, dissertações de mestrados, usando os nossos dados. Eu mesmo já participei de bancas de mestrado e doutorado sobre temas das pesquisas. Sim. Né? Então, no início, justamente quem entende mais de dados são os pesquisadores acadêmicos que usavam mais. Hoje, você já consegue identificar muitas políticas. Eu diria que na última década, todas as políticas que falam de inclusão digital ou de uso de tecnologias digitais estão pautadas nos dados do CETIC. E um exemplo mais recente, você pega a Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Se você for lá olhar, todos os dados do CETIC estão lá de uma forma ou de outra. Sim. Mesmo agora no governo de transição, na equipe de transição, que foram várias áreas, né? O CETIC foi convidado para apresentar os dados em 5 áreas, incluindo a proteção de crianças online, inclusão digital, a tecnologia na educação, né? Na saúde e acho que na cultura também. Enfim, então essa equipe de transição, em alguns relatórios que foram produzidos, você vê alguns dados. Tem alguns dados, poucos, mas tem. E os gestores públicos hoje, nos últimos governos, independente de cores, né, já usam os nossos dados. Sim. Porque os dados do IBGE com relação às tecnologias digitais são poucos, tanto na PNAD como também no censo, que não foi possível incluir muitas questões em função do custo. Né? Uma questão que você inclui no questionário significa custo, né? E tempo. Então, hoje o NIC-BR é detentor da maior base de dados estatísticos no Brasil sobre internet. Sem dúvida. E é um trabalho impressionante. Eu uso bastante, né? Então eu não posso. Mas, Alexandre, vamos falar sobre o uso da internet agora. Você está acompanhando isso pós-pandemia. Como é que está esse uso? O que mais chamou a atenção quando você olha esses dados das práticas da internet no Brasil, principalmente indivíduos e domicílios? O que te chama a atenção assim? Sérgio, nós fizemos durante a pandemia, porque o NIC foi muito ágil e muito rápido em traçar um plano de contingência. Sim. Porque, como eu falei, algumas pesquisas você tem que ir na casa das pessoas ou na escola, e um mês depois da pandemia as escolas fecharam e você tinha muitas restrições, né, de distanciamento social, etc. Então, não foi possível conduzir a coleta tradicional. O NIC, em 30 dias, colocou um plano de contingência com alternativas. Ou migrou por telefone, ou migrou a coleta de dados pela internet. E nós fizemos algo muito interessante, que foi um painel de usuários, com coleta muito rápida e retorno muito rápido, para entender o que estava acontecendo com os cidadãos.
E claro, aí tem um problema de cobertura, porque se você está respondendo a pesquisa pela internet, você tem que ser usuário de internet. Pois é. Então aí o dado ele se refere ao universo de quem usa. Claro. Os que não usam, você não conseguiu ter acesso. Mas o fato é que ficou muito claro nessas 4 ondas que nós fizemos, chamado painel TIC Covid, que áreas como, claro, educação e trabalho, muita gente começou a passar a trabalhar remotamente e tal, mas entretenimento. As pessoas, dos dados de tráfego da internet no Brasil, coletados pelo NIC-BR, por meio do IXBR, Sim. mostrou um pico assim depois da pandemia. Porque as pessoas aumentou muito o streaming, consumo de música, de vídeo, ou teleconferência, ou aula. Então isso fez com que as pessoas usassem mais a internet. E o que mais me chamou a atenção, inclusive nós participamos de um projeto com mais 11 países sobre comércio eletrônico. O comércio eletrônico disparou, inclusive em áreas que antes não tinha. Por exemplo, fazer compra de supermercado. Não é que não tinha, era baixo. Eu mesmo não usava, tive que passar a usar. Eu comprei até verduras e legumes pela internet, usando o WhatsApp, by the way. Mas você continua usando? Curiosidade. Diminuiu, olha só, comércio eletrônico, ó, deu uma queda depois. Pois é, mas houve um pico. Houve. Por exemplo, serviços públicos. O auxílio emergencial estabelecido pelo governo, você só podia cadastrar por meio do aplicativo, para fazer... O que eu achei um pouco estranho, mas de qualquer forma era... Exato. Mas então você imagina uma pessoa que não usa a internet, se ela quisesse ter acesso àquele benefício, ela tinha que usar o aplicativo. E hoje você vê muitos serviços públicos que você só consegue fazer pelo aplicativo. Por exemplo, fazer um agendamento para renovar o passaporte. Só pelo aplicativo. Só pelo aplicativo, não, só pela internet. Para ir em alguns poupa-tempos que antes... Claro, você resolve se for lá, mas você tem que agendar. Tem que agendar. Pela internet. Então, isto eu diria que comércio eletrônico, eu acho que teve um impacto, a gente vai começar a ver agora nas próximas edições da TIC Governo Eletrônico, o impacto nos serviços públicos. Provavelmente. Porque esses canais que você obriga que o cidadão use aquele canal, ou para comprar um bem ou um serviço público, certamente tem um impacto. Sim. E a gente vê o crescimento do tráfego. O tráfego da internet no Brasil é algo impressionante. É impressionante. Eu acho que ainda é que a gente tem uma pesquisa que fala do uso em horas. Acho que não. Não, né? Em horas não. A gente tem assim, a frequência de uso, mas a gente não pergunta quantas horas você usa, mas por que isso? Você acha que seria um erro muito grande? Essa resposta daria uma... Eu acho que, na verdade, as pessoas que são usuários, sobretudo aqueles que usam no mobile, estão conectados o tempo inteiro. Né? Eu acho que teria uma dificuldade para o usuário responder com precisão. Então teria muito ruído esse dado. Entendi. Né? É que as consultorias usam muito isso, essas comparações. O Brasil tem 5 horas em média. E eu sempre tive dificuldade de entender como é feito isso, porque de fato não é simples fazer. Não é simples, e você me lembrou de um ponto importante, que já que estamos falando de produção de dados, que é a transparência metodológica. Essas consultorias, eles não abrem. Como é que eles chegaram nessas 5 horas por dia? Né? Qual que é o questionário? Qual a metodologia? Qual é a amostra? Né? Exato. Porque tem muitas amostras que são de conveniência, ou seja, responde quem quer. Né? Aliás, eu vou aproveitar esse teu gancho para falar o seguinte, Alexandre. Eu tenho lido alguns documentos até de órgãos internacionais ou do governo, independente de que governo, não estou falando de coisas partidárias, estou falando de... Vou chegar a um método. Aí eu olho lá, porque tantos por cento dizem que o Brasil está abaixo desse indicador aqui, em geral na área de tecnologia. Aí eu vou lá na metodologia, que pesquisa é essa? A pesquisa é tal. Aí, em geral, tem o link, outras vezes não tem, você vai na pesquisa. Aí você chega na pesquisa, você quer ver quem respondeu essa pesquisa. Aí sabe o que acontece? Não tem. Não tem. Ou quando tem
são 130 empresários reunidos num fórum tal. Exato. Fala, mas como é que você usa um indicador onde não. eu não sei quem são esses 130 empresários, o tamanho das empresas, a visão, muitas vezes a nacionalidade. Exato. Aí ele tem uma visão sobre o Brasil. Não é. Então isso é complicado. Isso é um ponto fundamental. E nós, enquanto produtores de estatísticas públicas que estão orientando decisões de políticas públicas, tem que ter uma transparência absoluta. E todos os dados. A gente costuma dizer, Sérgio, que quando você pega um dado, tem esse dado aqui, estou com ele na mão. Sim. Onde que está a certidão de nascimento desse dado? Né? Boa. Qual que é a metodologia? Então, dados sem certidão de nascimento, você pode duvidar. Sem dúvida. Então, a gente não confia em dados que não têm uma metodologia transparente. Em todos os dados do CETIC, você vai encontrar o relatório metodológico, que é fundamental, que é a certidão de nascimento, que vai mostrar, olha, essa amostra tem tais limitações. Eu não estou falando de empresas informais, por exemplo. Claro. É só das formais, é só desse setor. Não está incluído economia, setor financeiro, não está incluído agronegócio, ou as escolas. Não tem tais tipos de escolas. Antigamente não tínhamos escolas rurais, hoje tem. Então, isso está na certidão de nascimento, que é a metodologia. E, além disso, tem um relatório de coleta de dados, que mostra como que isso foi aplicado no campo. Claro. Quanto tempo durou, quais foram os problemas de não resposta, né? Então, assim, os protocolos estatísticos, que, enfim, nem todo mundo vai entender, mas não é trivial você produzir uma estatística que você fala, essa estatística representa tal universo, né, com tais limitações e com tal margem de erro. Então, tudo isso tem que estar transparente. E as consultorias, por várias razões, inclusive econômicas, elas não vão abrir esses dados. Né? Uma grande consultoria internacional. E nem as perguntas, né? Como elas são feitas. Porque é uma pergunta. Na verdade, toda pergunta que a gente faz em qualquer pesquisa, na minha visão, ela delimita um campo de resposta. Sim. E isso é uma questão que quem vai depois analisar precisa olhar. Falar, não gostei dessa pergunta. E isso tem... Muito bom você falar sobre isso, porque me dá a oportunidade de falar uma outra questão importante na metodologia. Tem 2 etapas antes de você ir definitivamente para a coleta de dados que nós conduzimos. E isso só mesmo o Instituto Oficial de Estatística faz e quando faz. Só os bons. Que é o processo de testes cognitivos. Porque quando eu estou falando assim, olha, banda larga, o que é banda larga? Ou computador, eu posso considerar um telefone um computador? São conceitos, né? Os construtos. Claro. Como é que eu construo aquele conceito? E como quem vai responder vai entender. Exato. Então nós temos um processo que chama de entrevistas cognitivas, que digamos assim, definição do questionário. São os conceitos. Então, para uma criança, a gente, quando criou a Kids Online, tivemos uma série de entrevistas com pais, crianças de diferentes idades, faixas etárias, etc., classe social, para ver se ela entendia alguns conceitos. Então, por exemplo, quando você pergunta para a criança conceitos ligados a espaço e tempo, até 6, 7 anos é complexo. Porque ela não entende esses conceitos. Pode não entender. Né? De espaço e tempo. De espaço e tempo. Você fala assim, você usou a internet 90 no mês passado? Né? Ou na semana passada? Enfim, é mais complicado. E conceitos, por exemplo, inteligência artificial. Se eu chegar para um gerente de TI de uma empresa, a sua empresa usa a inteligência artificial? O que ele entende por isso? Pois é. Então, nesta etapa... E isso normalmente é feito com psicólogos e pessoas especializadas, numa entrevista, você busca compreender o caminho cognitivo que então, é uma etapa qualitativa. É uma etapa totalmente qualitativa. Exatamente, ela é totalmente qualitativa. Porque vou te dar um exemplo muito concreto que o Brasil, por meio do CETIC, conseguiu influenciar um questionário da OCDE, dos países da OCDE, na pesquisa TIC Saúde. Tinha uma pergunta que era sobre Electronic Health Records. É o prontuário eletrônico. Sim, prontuário, a gravação. Exato, dos seus dados clínicos e administrativos. A gente fez essa pergunta, né? Se o seu hospital tem
prontuário eletrônico para médicos e gestores hospitalares do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Descobrimos uma diferença entre médicos da região Sul para médicos da região Norte e Nordeste. E para eliminar esse problema de entendimento do que é um prontuário eletrônico, a gente refez a pergunta para as funcionalidades, que é o seu hospital registra os dados clínicos do Sérgio em papel, eletronicamente ou em ambos, etc. Porque a funcionalidade não tem dúvida. Sim. O cara do Sul, o médico do Sul ou do Nordeste, ele sabe, eu registro a pressão do Sérgio no papel ou eletronicamente. Então, isto te dá a indicação se aquele hospital tem ou não registro eletrônico de paciente ou prontuário eletrônico. Então, isso é fundamental, porque essa etapa qualitativa ela vai mudar, pode mudar o questionário. Claro. Ou a sequência de perguntas, porque dentro de um questionário, o posicionamento de uma determinada pergunta muda o que vem depois. Né? Ou muda o humor do... É bem complexo, muda o humor. E aí essa é uma etapa. E a segunda etapa, tudo isso antes de ir para o campo, efetivamente. Então você faz todo esse estudo, faz um relatório, analisa os dados qualitativos. Depois tem o pré-teste. O pré-teste, ele busca entender basicamente duas grandes questões. O fluxo das perguntas, se esse fluxo funciona, e o tempo de duração. Se você pode otimizar, mudar a posição da pergunta. Aí você fechou o questionário, após essas duas etapas. Só aí que você vai para o campo. Então, isto é um trabalho muito custoso e que toma tempo. Claro. Por isso que a produção de dados demora aí 1 ano para você produzir uma estatística. E, Alexandre, né? você, nesse período todo, você já teve que, no campo, chegou à conclusão que tinha algo errado e teve que refazer? Sim, já tivemos problemas de campo. Então você tem controle no campo? Tem. Atualmente, esse processo evoluiu muito. Né? Primeiro que a coleta é toda automatizada. Claro. Não tem mais papel. Né? Quando você vai no domicílio, é um tablet, enfim. O entrevistador não tem nenhuma margem de manobra para mudar aquela questionário, a pergunta está tudo lá. E além disso, nós temos um controle semanal. Né? Eu estava te contando do IBGE, Sim. Nesse censo, o nível de automatização e de controle, de qualidade, aumentou assim, absurdamente. Você consegue ver o trajeto do entrevistador, o tempo que ele está gastando, né? É tudo real time. Então, a qualidade dos dados do censo hoje é absurda, é muito boa. No nosso caso também, nós temos um controle muito grande do campo. Mas no passado, a gente já teve problemas com entrevistadores que a gente teve que refazer o campo inteiro numa determinada cidade ou numa determinada região. Entendi. Porque os questionários são auditados. Né? Quando você recebe aquele questionário, você pega ali numa amostra para ligar de volta para o respondente e fala: você realmente recebeu o entrevistador no dia tal, você deu essa entrevista? Para o entrevistador, poderia ele responder e falar: olha, Claro. Né? Então tem esse tipo de controle, e além disso tem um controle de consistência interna. Né? E esse controle nos levou a uma coisa interessante, que é o conceito de usuário de internet. Porque muitas vezes você pergunta: você usa a internet? Não. Você usou Facebook ou qualquer rede social? Uso. Ou seja, ele não sabe que algumas aplicações, inclusive com essa questão dos pacotes dos operadores que dão acesso ilimitado a redes sociais, etc., ele acha que ele está usando uma outra coisa que não é a internet. Que ele não sabe que aquela aplicação está em cima da estrutura da internet. Então a gente refez esse conceito, inclusive levou para o Fórum Internacional da ITU, porque é um fenômeno, inclusive nos Estados Unidos, a Pew Research, a gente conversou com eles, tem esse efeito também. O indivíduo não sabe que ele está usando a internet, mas ele é usuário de internet. Então você tem... Eu imagino que o WhatsApp, uma não parte sabe, das pessoas não saibam que é a internet. Não sabe, exatamente.
Interessante Então isso. você tem que contar esse indivíduo que falou que não usa, mas ele usa. Né? É que ele está limitado Exato. a uma aplicação Então, da internet. Essa consistência interna do questionário, a gente tem que ver se o cara respondeu sim aqui e não ali, se não está contradizendo. Ou seja, para os nossos, para quem está nos ouvindo, tá vendo a complexidade que é fazer uma pesquisa que seja consistente. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que requer uma série de pré-testes, conceitos e transparência, que você deixou bem claro dos protocolos estatísticos. Né? Poder falar, pô, Alexandre, por que você não muda essa pergunta? Aliás, eu já fiz uma sugestão uma vez aí. Muda essa pergunta. A pergunta de usuários, eu não me lembro agora, mas essas perguntas da TIC Domicílios foram ficando, no meu modo de ver, mais abrangentes, mais... Porque é aquilo, né? A pesquisa é uma coisa muito complicada de fazer. E eu vou aproveitar aqui, nós estamos online. O Alexandre, nessa pesquisa, ou nesse escopo ou nas possibilidades de pesquisa do NIC, do CETIC, eu acho que a gente precisava ter uma pesquisa sobre como que as tecnologias estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Você vai dizer assim, não, mas eu faço a empresas e tal, mas é diferente. É diferente porque... Tem tecnologias, quem está desenvolvendo tecnologia? Eu fiz uma pesquisa muito pequena, é uma exploratória sobre desenvolvedores de software no Brasil, software livre. E eu achava que era muito mais e não era. A gente tem muito usuário, muito educador, muito administrador de sistemas, mas desenvolvedor, a gente... Agora, por que isso é importante? Por causa do futuro. O futuro precisa ter um pouco de inventividade, criatividade local. Então, eu estou fazendo uma reivindicação online, depois eu vou encaminhar por escrito. Não, eu acho fundamental essa pesquisa, inclusive dentro da construção do Observatório da Inteligência Artificial que a gente está construindo. Legal. Fala um pouquinho. Com o C4AI da USP, Fundação SEAD aqui em São Paulo e CGE, que são entidades que já estão produzindo algum tipo de dados para compreender o fenômeno de IA no Brasil. Por exemplo, patentes, por exemplo, produção de artigos acadêmicos, ou, por exemplo, a adoção da IA nas empresas, que a nossa TIC Empresas já produz, oferta de cursos, né, de graduação, mestrado, doutorado, que tenha disciplinas de IA, enfim. Então, essas novas tecnologias, elas são fundamentais. E um dos debates que nós vamos ter que enfrentar e produzir dados, que está um pouco, ou diretamente relacionado com o que você está falando, questões de inovação e a nossa população de brasileiros e brasileiras capazes de ingressar nesse mundo como produtores de tecnologia, de conhecimento ou de usuário, inventores, criadores, né? E uma proxy para isto seria entender a quantidade de pessoas que nós estamos formando, né? Nessas disciplinas são proxies, são indicadores aproximados, ou de patentes, né? Ou de uso inovador. Aí podemos até questionar o que é um uso inovador, mas enfim, é possível fazer. Então eu acho que essa sua demanda ela é muito relevante, porque a gente precisa entender, primeiro, como que o mercado de trabalho vai se transformar, que está em processo de transformação. Sim, claro. Né? Atividades que tínhamos há 30 anos atrás já nem existe mais, e tem atividades hoje que não existia há 5 anos atrás. Né? Os famosos data scientists, os cientistas de dados, é um termo mais chique para falar de uma coisa até que já existia. Eu acho que é estatística, mas tudo bem. Não, é que não é só estatística. Eu não quero defender o meu peixe, mas é basicamente estatística. Né? Tem que saber Python também. Também. Tô brincando. Também tem que saber. Então, Sérgio, é uma demanda muito relevante e
pertinente com esse observatório que nós estamos tentando criar, né, para entender como que a estratégia brasileira de inteligência artificial está, de fato, fomentando, porque um dos objetivos dessa estratégia é o fomento, né, da adoção dessas novas tecnologias, no caso da IA, em diferentes setores, enfim, a capacitação de pessoas, né? Eu acho que o Brasil ele vive um apagão de técnicos, programadores, e na área de produção de software é absurdo, impressionante. Mesmo quando você pega software livres, sim, quem vai usar, como eles estão usando, quem está sendo capaz de dar suporte, né? Que é um bem social muito relevante, né? Todo software de código aberto, tudo isso que você conhece hoje profundamente. A inteligência artificial, uma parte dela, a grande parte dos frameworks são abertos, né? Exato, porque as empresas, inclusive, elas fazem isso para trazer desenvolvedores e criar comunidade, trazer né? Criar comunidades e também trazer dados, né? Exato. Então as pessoas dúvida. estão usando uma série de, enfim, aplicações aí de inteligência artificial. A perspectiva mudou, né? Mudou. Quando a gente falava de software livre em 2005, é diferente era outra hoje. coisa. Continua tendo uma guerra pelo conhecimento. Infelizmente, tem áreas do conhecimento. É que o Brasil não tem a Ceitec, que trabalha com semicondutor lá no sul, estava quase sendo extinta. É uma parte de hardware crucial para o desenvolvimento. A gente não está nessa disputa. Mas, por exemplo, o conhecimento sobre como você fazer uma matriz para fazer chips está concentrado. Né? Exatamente. Então, e fechado, né? Fechado. E, enfim, o software a gente conseguiu avançar bastante. A inteligência artificial também, mas a inteligência artificial traz um problema de infraestrutura. As infraestruturas de coleta de dados e tratamento de dados no Brasil, elas são, infelizmente, mínimas. Você pode até ver. A gente está falando da USP, você acabou de nos dizer. A USP chegou a entregar os dados, não só a USP, tá? Unicamp, federais em geral. Entregou dados de e-mails para empresas privadas, mas não é nenhum problema. Plataformas que levam esses dados para tratamento. Mas, enfim, isso é um problema estrutural. Mas você sabe que esse ponto que você traz, da questão da inovação, do desenvolvimento das habilidades e competências, né, da nossa sociedade, nem sempre uma pesquisa quantitativa resolve. Não. E foi exatamente por isso que há uns anos atrás, certamente antes da pandemia, essa coisa da pandemia, antes e depois da pandemia, uns 4 anos atrás, nós criamos uma área de estudos qualitativos dentro do CETIC. Olha só. Com o que a gente chama de cadernos de estudos setoriais do NIC-BR, que são estudos preponderantemente de natureza qualitativa. E vou te citar um último exemplo, que é muito interessante, e eventualmente essa sua demanda poderia cair dentro de uma abordagem mais qualitativa. Ou seja, você não vai falar sobre o universo brasileiro, mas você vai falar de um entendimento. Pode ser uma exploratória. Uma exploratória. Sim. No ano passado, a gente publicou, agora no final do ano, um estudo, um caderno desses do NIC-BR, sobre inteligência artificial e cultura. Né? Olha só. E nós fizemos isso com a ajuda do João Brant, que você certamente conhece. Né? Coletamos dados, foram acho que aproximadamente 30 entrevistas em profundidade com atores, por exemplo, com músicos, com artistas plásticos, com as plataformas digitais, para entender como que as ferramentas de IA impactam a cadeia de produção e de consumo de cultura, seja música, museu, né? Então, entrevistamos grandes plataformas, não todas, mas plataformas de streaming, de áudio, de vídeo, para entender o que a inteligência artificial está fazendo. E eu achei muito interessante, porque de cultura, eu sou um consumidor de cultura, mas não entendo profundamente da cadeia. E eu achei muito interessante músicos, por exemplo, falando como é que eles estão usando a inteligência artificial para, por exemplo, separar na composição de uma música o violão, o piano,
isola, ou você produz a letra, aí o outro, como é que eles produzem colaborativamente, introduz um instrumento aqui, outro instrumento, e que a inteligência artificial tem ajudado na composição de uma música, por exemplo. Né? Isso é muito interessante. E foi um estudo qualitativo que te dá um mergulho, né? Você não está falando com todas as plataformas, claro, nem com todos os artistas. Mas você tem uma visão você tem uma visão, fenômeno. Olha, de fato, claro, a inteligência artificial está impactando a cultura. Sem tais dúvida. E tais formas, nessas dimensões. Sim, né? E cada vez mais, né? Mas nós já ultrapassamos do tempo, nós não vamos fazer cortes, Túlio, não é para cortar nada. Então, sem censura. sem censura. Mas obrigado aí, Alexandre, pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Espero que quem esteja nos ouvindo acesse o cetic.br. Ali tem essas pesquisas disponíveis, enormes, e que faz uma diferença para a gente compreender o fenômeno da internet no Brasil e na cultura, na política, na economia. Então, valeu, Alexandre. Sérgio, muito bom estar com você. Viu? Obrigado. Valeu. Até mais.